Olá, pessoal, que a paz de Cristo seja com todos. Estamos aqui para realizarmos mais uma live. E, galera, nós estamos aqui para trocarmos uma ideia, batermos um papo teológico, bíblico, em relação a um assunto que eu vejo que é de extrema importância. A pessoa do Senhor Jesus Cristo, ela é uma figura histórica que tem sido discutida entre pessoas do lado crítico da fé e pessoas que são cristãos, buscam falar acerca de Jesus Cristo. E Jesus é a pessoa mais famosa da história. E hoje nós vamos estar tratando de algo relacionado à sua identidade. Quem é Jesus? Será que a Bíblia ela ensina que Jesus é Deus? Ou Jesus foi apenas um profeta, como os muçulmanos entendem? O Isa, ou ele foi, ou é apenas um anjo, um Deus inferior, como os testemunhos de Jeová propagam, ou Jesus seria um espírito evoluído, ou Jesus Cristo, ele é quem ele diz ser, e o professor Luiz Eduardo, ele vai estar aqui apresentando com base nas escrituras que Jesus, ele é Deus. O tema da nossa live é o seguinte: a Bíblia ensina que Jesus é Deus. Desde já eu quero passar aqui a palavra para o professor Luiz Eduardo, ele vai estar aqui falando, né, acerca das suas credenciais. Fica à vontade, tá, meu amigo? Você está com a palavra. Boa noite, Jadson. Obrigado aí pela oportunidade. Boa noite a todos os companheiros que nos ouvem, seja agora, seja depois na gravação, né? Eu fico muito honrado de estar aqui com vocês. Conheci há pouco tempo o canal, né, Jadson? E já gostei bastante do conteúdo, das coisas que são colocadas aqui. E numa conversa, vem e vai aqui de conversas com o Jadson, a gente calhou de encontrar essa oportunidade de falar um pouco mais a respeito desse assunto tão importante como a divindade de Jesus. Falando um pouquinho sobre nós, né, Jadson? Nos apresentando, eu sou Luiz Eduardo, sou pastor voluntário, atuo aqui na região de Mato Grosso, né, já fui de São Paulo também, atuo na Igreja da Promessa, né, uma igreja de linha pentecostal, também tem as suas linhas muito parecido ali com como alguns conhecem, da presbiteriana, assembleia, né? E, de forma geral, o que eu gostaria de falar a respeito da gente, né? Eu, desde muito criança, eu amo teologia, né? Meu pai, ele fazia teologia e eu, com 12 anos, pegava os livros dele e ia lá ler sozinho, né? Passou-se o tempo e essa paixão se confirmou. Tenho desde então, né, me dedicado a isso, fiz o seminário. Atualmente eu atuo como professor de hebraico, também professor de bibliologia, Antigo Testamento, tenho algumas formações na área, né, como bibliologia e hebraico pelo Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, dentre outras formações também da minha área profissional, né, eu sou PMP, trabalho com sistemas de informação da área de TI, mas a minha paixão está na área da teologia. E, mais propriamente, a gente trabalha também como escritor. Eu ajudo nos periódicos da nossa igreja e também tenho alguns livros publicados, dentre eles um que calha justamente com esse assunto de hoje, que é a Trindade. Obrigado, professor Luiz. Então, nós estamos aqui, galera, com um teólogo. Então, para falarmos de teologia, estaremos aqui pincelando nessa troca de ideias sobre cristologia. Eu vou colocar o material do professor Luiz aqui na tela. Você fica à vontade para falar e palestrar, tá bom, meu amigo? Fica à vontade. Obrigado, Jadson. Como eu disse, né, a primeira coisa que eu gostaria de destacar é essa obra. Eu publiquei ela no ano passado e gostaria muito, né, de ter essa oportunidade, então, Jadson, de compartilhar com as pessoas. Foi um desejo que eu entendo que foi um desejo de fato nobre, em relação a falar sobre esse assunto que é tão discutido, tão polêmico desde os primeiros séculos e ao longo da história da Igreja Cristã. A minha abordagem nesse livro, o que é interessante, né? Já de longa data, eu debato sobre esse assunto, desde muito jovem, e vejo muitos problemas em relação à compreensão, tanto da parte de quem é contra a Trindade, ou mesmo de quem é a favor, a forma como são defendidos alguns assuntos. E me aprofundando no tema ao longo de alguns anos, despretensiosamente, por conselho da minha esposa, ela falou: amor, você debate tanto, produza um livro, né? E eu comecei a fazer isso. No começo eu disponibilizei gratuitamente para alguns colegas de ministério, alguns pastores,
e chegando na editora Promessa, o pessoal gostou do nosso trabalho e resolveu publicá-lo. Então, ano passado foi publicado, de fato, esse livro. Para mim foi uma grande alegria, que é o Comentário Trinitário da Bíblia Sagrada. Por que eu faço questão de destacar que é um comentário trinitário? Não existe hoje no mercado, até onde eu conheço, tá, Jadson, e quem puder pesquisar também, até onde eu vi nas minhas pesquisas, não existe um material com essa abordagem canônica, livro a livro, tratando de uma questão dogmática como essa. Algo que, para minha surpresa, realmente não existia. Eu esperava encontrar isso. E justamente pela escassez desse material, eu produzi-lo. Né? Eu produzi esse livro, fazendo uma abordagem do assunto de Gênesis e Apocalipse, tratando versículo por versículo. É claro que ele não é um assunto exaustivo, são muitos textos, muitas questões para serem tratadas, mas as principais questões, elas foram abordadas nesse livro de maneira muito objetiva e dando, claro, referências bibliográficas, tem todo o aparato bibliográfico, citando análises, estudos em cima, estudos linguísticos, grego, hebraico, bem como histórico-cultural. Recomendo fortemente, portanto, que você possa avaliar esse material, e se você entender que é importante, está publicado pela editora Promessa, tá, Jadson? As pessoas podem ter acesso através dessa editora e verificar por si mesmos qual é a relevância desse material hoje para a discussão, tá? Esse é o nosso desejo, que seja para a edificação da igreja e daqueles que não conhecem a doutrina de fato, tá bom? Passando, queria falar um pouco, então, sobre a divindade de Cristo, mas antes, lembrar que a divindade de Cristo, a gente não está falando aqui de um dualismo, se encontra enraizado principalmente na doutrina da Trindade. Não vou falar aqui sobre a doutrina da Trindade, essencialmente, mas queria balizar algumas coisas. O tripé, o essencial da doutrina, se resume a esses 3 fundamentos que estão na tela aparecendo aí para você. De acordo com o Dr. James White, ele explica muito bem nesses termos, um dos grandes debatedores aí dos Estados Unidos, um dos caras que eu também acompanho e recomendo. O Dr. James White, ele resume muito bem que temos 3 fundamentos. Qual que é o primeiro fundamento bíblico? Não podemos negar nenhum deles. 1, monoteísmo, só há um Deus. 2, o ser de Deus é constituído de 3 pessoas divinas. E 3, cada pessoa é de modo pleno Deus. Isso, claro, vai nos trazer aquela máxima de uma essência, 3 pessoas. Eu não vou me demorar aqui, Jadson, explicando conceitualmente isso, dando exemplos também não, porque exemplos são falhos, todos eles são falhos de alguma maneira, são limitados, mas eu gostaria depois de aprofundar isso, se Deus quiser, no próximo debate aí, né, Jadson, que a gente tem previsto, nos próximos debates, se Deus quiser, a gente falar sobre isso mais propriamente. Então, lembre-se disso, esse é o nosso fundamento. Entendemos que não é uma contradição lógica, depois a gente fala sobre isso mais para frente. De fato, é um mistério, mas não é necessariamente uma contradição lógica, como existe em outras questões doutrinárias que a gente pode apresentar depois. Indo para frente, então, queria falar para vocês sobre o assunto da divindade de Jesus, fazendo uma dinâmica bem interessante aqui para vocês, tá? Qual que é a nossa proposta? Eu vou falar de alguns equívocos que os trinitários cometem, mas mostrar o jeito correto de defender, falar de alguns deles, tá? E depois a gente mostra alguns outros pontos polêmicos, fazendo uma introdução, porque, Jadson e colegas, o assunto é muito rico, é muito profundo, o que a gente trabalha no livro ali, é claro que é um esforço muito maior, mas eu queria deixar bem palatável para vocês hoje, nessa noite, algumas questões para que a gente possa, de fato, saborear e desejar cada vez mais nos aprofundarmos, que nós possamos fazer isso em relação à doutrina. Vamos lá, bora lá. Primeira coisa que eu ouço muito, muita gente defende a Trindade dizendo que lá no Antigo Testamento, Elohim é Deus plural, né? Porque a gente usa realmente o plural no hebraico, im para feminino ot, né? Porém para masculino im. E quando a gente olha a palavra Deus, acontece de várias maneiras, uma delas é El, outra delas é Elohim, Elohai, mas o Elohim, de fato, está no plural. E muita gente fala assim, tá vendo? É um indicador, uma prova da Trindade. Qual que é o problema aqui? Eu estou dando um exemplo só. Vai lá em Juízes, como está aí na tela para você, 16:23, você vai descobrir que Elohim
também foi usado para o deus Dagom dos filisteus, e Dagom não era uma trindade, então não era um deus plural. Ou seja, Elohim não estava sendo usado num sentido plural, ainda que subjacente. A gente descobre que realmente nesse caso nós temos um caso de plural majestático, ou como alguns chamam de plural honorífico. Mas qual que é a forma correta de argumentar então? Vamos lá. Elohim, realmente existe um contexto cultural de um plural majestático ou plural honorífico, como querer dizer, porém, nós também temos, provavelmente, uma pista da Trindade, que Deus utilizou para que lá na frente, na revelação progressiva de Deus, se confirmasse. Aquele Deus que nós chamamos de Deus revelatus e Deus abscônditus, né? Como outros teólogos falaram ao longo da história. E embora Agostinho usou o termo, né, Santo Agostinho já usava esse conceito também. Mas tem uma coisa mais interessante aqui. A gente usa Elohim em parelha com um verbo chamado, por exemplo, lá em Gênesis, façamos o homem, ou lá na Torre de Babel, desçamos e confundamos. E neste caso, como o Dr. o Dr. Wayne Gruden, vai falar na teologia sistemática dele, ele fez uma pesquisa exaustiva na literatura antiga e não temos absolutamente nenhum evento, nenhum exemplo de plural majestático aplicado a verbos. Então, façamos não pode ser um caso de plural majestático, ok? Outra coisa, se você olhar com calma quando o verbo está sendo tratado, é verdade que alguns teólogos, por exemplo, o Bruce Waltke vai defender que se trata da corte celestial. Até teólogos sérios, né, como os nossos, têm algumas pequenas divergências em relação a isso. Mas quando você analisa seriamente o texto, você percebe que, por exemplo, o homem está sendo feito à imagem de Deus, a imagem e semelhança, de Selem e Demut. E quando é usado façamos, é neste contexto, então não faz sentido que seja uma imagem amalgamada ou derivada angelical em relação a Deus. Percebe que o contexto exige de nós que a melhor interpretação seja realmente façamos somente Deus dizendo. Opa, se é somente Deus dizendo façamos, existe algum contexto de pluralidade ali. Porque, é claro, mais para frente a gente vai entender, Jesus, claro, também o Espírito Santo, estavam presentes na criação. Então, essa é a forma correta de defender, por exemplo, essa questão do Elohim, do façamos, desçamos. Outro exemplo interessante, Jadson. Eu e o Pai somos um. Meu irmão, até as pessoas antigas, os teólogos antigos da igreja, pais da igreja, como Atanásio de Alexandria, ele falava, por exemplo, na carta contra Serapião dele, que o Filho de Deus é sempre e é um com o Pai, como ele mesmo afirma, eu e o Pai somos um. Até Atanásio eu entendo que utilizou errado esse argumento. Porque lá em João, capítulo 17, nos diz, Jesus falando, olha, que eles sejam um, Pai, como nós somos um. Então, assim como o Pai e Deus, aliás, Jesus Cristo e o Pai eram um, assim também os discípulos precisavam ser um. Então, obviamente, não estamos falando de um em essência, porque os discípulos não eram um em essência. Agora, olha só que interessante como que a gente argumenta do jeito correto esse texto. Ele não diminui, o texto ainda é forte em relação à Trindade. Só vai mudar o jeito da gente argumentar, presta atenção. Eu e o Pai somos um, não é um em essência, ok. Mas em que os discípulos são um? Um em adorar a Deus, um em pregar o evangelho, um em ministrar o amor, um em todas as coisas que criaturas fazem. Mas e Jesus? Jesus é um com o Pai? Aí você vai ver o contexto, lembra a regra básica da hermenêutica, contexto do Evangelho de João, em que Jesus é um com o Pai? Um em julgar os mortos, um em ressuscitar, um em conceder vida, um em perdoar pecados. Ou seja, Jesus é um com o Pai em ação, e os discípulos são um em ação, mas a ação dos discípulos é ação de criaturas, são ações de criatura. Jesus e Deus são ações de Criador. Então, Jesus, mais uma vez, por consequência, é Deus. É Criador com o Pai, tá? Outra coisa interessante, alguns textos mais óbvios, por mais óbvios que pareçam, como João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, prostoteon,
E isso aí já é uma grande evidência da Trindade, eu não vou falar ela agora, mas tem todo um pano de fundo de Êxodo 33, pouca gente percebe, muito mais do que de Heráclito ou de Fílon, como alguns costumam usar. Não, tem um pano de fundo mais interessante ainda lá em Êxodo 33, onde ninguém viu a Deus, e o prostoteon, face a face, é ver a glória de Deus, e ver a glória de Deus é ver a glória de Jesus, mostrando que Jesus é Deus. É maravilhoso quando a gente faz isso, não vou entrar a fundo agora. O que eu quero me centrar é na segunda parte do versículo, Kaiteos em Hologos. Quando fala e o verbo era Deus ali, tem um probleminha. A tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, por exemplo, eles vão traduzir como um Deus. E talvez alguns falem, poxa, é um absurdo ter traduzido assim. Mas eles vão argumentar, alguns apologistas deles e outros, vão argumentar, por exemplo, na tradução cópita. As primeiras traduções cópitas que nós temos notícia nos primeiros séculos, os cóptas traduziam como um Deus. E agora, será que eles estão inventando mesmo? Aí eu recomendo, por exemplo, o material do Marcelo Berti, um cara muito arguto, que fala sobre isso. E, de fato, os cóptas usavam um Deus no sentido de divindade mesmo, não como um Deus menor, como as Testemunhas de Jeová. Então, isso não se comprova como fato. Aí, quando você vai olhar os pais da igreja, não vou citar aqui, e analisar a gramática em si, gente, fica tão óbvio o que João está dizendo. Vou dar só um exemplo. Existe uma regra chamada regra de Cowell, e a regra de Cowell exige, e nós temos exemplos na Bíblia disso, que o substantivo, porque é kaiteos, a gente fala o verbo era Deus, mas lá no grego estaria como Deus era o verbo. E nós não temos realmente o artigo definido na primeira parte. O grego não tem artigo indefinido, por isso que alguns citam como que a tradução fosse indefinido. O hebraico também funciona assim, tá? Não temos artigo indefinido, então quando tem a ausência dele, pode ser um artigo indefinido. Só que a regra de Cowell nos mostra que quando nós temos esse sujeito e o predicado organizados dessa forma, significa que theos, ali no início, sem o artigo, é uma ênfase a Deus no sentido da essência. Não existia nenhuma forma melhor de João escrever isso se ele quisesse dizer que Jesus era Deus, mas não era a mesma pessoa do Pai. Tudo isso aqui eu estou fazendo um panorama muito geral. A gente pode entrar a fundo em outros momentos. Resumidamente, nós não temos outra alternativa melhor a ser escrita da Trindade do que a que realmente está no grego. E a prova disso é que lá no versículo 18, ele termina a perícope falando da revelação do Filho. Toda essa perícope se remete a Êxodo 33, mas lá no versículo 18 acontece uma coisa formidável, e é o que eu emendo aqui na nossa próxima argumentação. O Deus unigênito. As Testemunhas de Jeová, por exemplo, preferem essa tradução, porque eles voltam-se ao texto crítico, né, alguns manuscritos mais antigos, falando aí de crítica textual, embora algumas traduções vão trazer Filho unigênito. Gente, não tem problema nenhum em abraçarmos Deus unigênito. É até um reforço do que está sendo dito, porque, de fato, se o manuscrito original, né, se as cópias das cópias foram preservadas corretamente naquilo que verte Deus unigênito, o que nós temos é justamente um recurso de linguagem que acontecia na época chamada inclusio. Inclusio era quando uma pessoa começava uma tese e ela terminava a sua fala com aquela mesma tese, só que em outras palavras, como se fosse um paralelismo hebraico, como acontece também em alguns outros recursos de linguagem. Aqui, então, o que nós temos é um reforço do que já foi dito no versículo 1. Se Jesus é Deus, como nós vimos, lá no grego, lá no versículo 1, o versículo 18 é uma prova, porque é o Deus unigênito. Alguns vão dizer que é assim, não, é Deus gerado, então foi um Deus criado. Não, como diz, por exemplo, nós temos alguns estudiosos como Bruce Waltke, mas também Daniel Wallace. Daniel Wallace, por exemplo, vai dizer que Deus unigênito pode ser colocado, e existem evidências disso, de que pode ser um aposto. Um aposto significa, então, Deus ou unigênito. Deus, o Filho, vírgula, unigênito. Ou seja, deixou claramente, separadamente, o elemento Deus. Aí sim, aquele que de fato é gerado no sentido da sua encarnação. Também não vou entrar nesse assunto, que é uma outra discussão bem interessante. Ou seja, temos mais um exemplo de que defendemos ou nos preocupamos da forma errada com o texto, sendo que existe uma outra forma aqui muito interessante e correta, mais provável, de defender a Trindade e até de forma mais pujante, tá? Outro exemplo,
Só falando aqui sobre equívocos. Eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. Parece tão óbvio, né? Até porque quiseram apredejar Jesus. Óbvio que era uma blasfêmia. Alguns dizem que não. Alguns dizem que não está falando que Jesus é Deus. Porque se quisesse se remeter a Êxodo 33, a Êxodo 3 vai falar, eu sou o que sou. Só que tem um problema aí. Lá em Êxodo 3, eu sou o que sou. Se João quisesse citar Êxodo 3, como que estaria escrito? E nisso aqui eu concordo, tá, gente? Isso aqui eu acho que não faz sentido. Acho que não é uma citação de Êxodo 3, do eu sou, como se Jesus fosse Deus do Êxodo 3. Porque quando você vai para a Septuaginta, como é traduzido o anihu, eu sou? Ele é traduzido como ego eimi hoon. Eu sou o que sou, ego eimi hoon. E em outro texto ele vai repetir, eu sou enviou, né, ali no contexto do capítulo 3 de Êxodo. O eu sou me enviou, te enviou, Moisés. Esse eu sou é hoon. Então, se João 8,58 quisesse fazer referência à divindade lá em Êxodo 3, citaria hoon e não ego eimi. Faz algum sentido. Mas isso não é nenhum problema para os trinitarianos. Vamos agora defender do jeito certo. O jeito errado realmente é dizer que a referência é de Êxodo 3. Não parece no primeiro momento, embora também possa ser, é possível, só não é tão provável. Qual que é a forma mais provável de defender, então, a Trindade aqui? Simples. Vai lá para Isaías 43, versículo 10, Deuteronômio 32, 39, e lá ele usa ego eimi na Septuaginta, a versão grega, né, do Antigo Testamento. Ali você tem ego eimi como uma referência prioritária a Deus, e qual que é a evidência fortíssima de que João 8,58 está se referindo a Isaías? Porque lá em Isaías, ele usa rina pisteusete, para que creiais, rina pisteusete, hot ego eimi. E ali, em João, existe lá mais para frente, nos capítulos de João, um outro texto que vai dizer justamente isso, rina pisteusete, hot ego eimi. Exatamente as mesmas frases, provando que João tinha na mente dele Isaías, e não Êxodo. E mais uma vez, Jesus é Deus. Diga-se de passagem, Isaías 43:10 é uma grande deixa da divindade de Jesus, porque Jesus não pode ser um Deus menor, por exemplo, pensando aqui no arianismo, né, aqueles que não creem que Jesus é Deus, que é um Deus menor, criado, um Deus por natureza menor. Isaías 43 deixa claro que nenhum Deus se formou, nem antes de Deus, nem depois de Deus, e ali não é Deus falso, é Deus verdadeiro, que a gente pode também aprofundar depois. O livro aprofunda muito bem isso, o livro comentário trinitário da Bíblia Sagrada. Vamos seguir. Alguns textos importantes, rapidinho, gente. Que textos eu citaria só para provocar? Como a gente falou, vamos aguçar o nosso paladar teológico. Que textos são muito interessantes e que pouquíssima gente conhece e a respeito da divindade de Jesus. Eu estou usando sempre aqui os textos mais positivos, tá? Existem textos negativos que a gente precisa refutar, né? Como o pastor Fernando Galli fala muito, os vírus a gente tem que achar vacina, né? Temos realmente muitos problemas teológicos, por exemplo, o pai é maior do que eu, ninguém é bom senão o que é Deus, quando Jesus fala, né, com o rico. Tem muitos textos como esse, mas eu quero me concentrar nas questões positivas e mostrar o que está acontecendo ao nosso redor. Principalmente, por exemplo, né, um dos grandes exemplos de arianismo hoje, claro que são as Testemunhas de Jeová, por isso eu cito elas, não por uma questão antiética, mas por fins didáticos mesmo, tá? Tem outros também, os próprios Mormons, né, que são triteístas. Mas aqui a gente tem na tradução Novo Mundo uma coisa muito interessante. A gente falou de João 8,58, né, por exemplo, e antes que Abraão existisse, eu sou. Nunca vi ninguém interessado em ir para o grego atual da Grécia. Ué, porque se a Bíblia veio do grego, como que eles falam na Grécia isso hoje? A tradução do Novo Mundo manipulou, posso dizer assim, interpretou do jeito deles, vamos colocar assim melhor, interpretou do jeito deles alguns textos, como João 1, né, colocando um Deus, João 8,58, antes que Abraão existisse, eu tenho sido, não eu sou, né, e assim por diante. Quando você vê esses textos na Grécia, e eu só estou dando um exemplo, existem muitos outros em relação à tradução Novo Mundo, eles mudaram até mesmo o que existe no grego atual, gente. Isso aqui é algo assim que para mim é inadmissível. João 8,58, em vez de estar ego eimi, eles usaram iparro. Iparro
é uma palavra, um termo grego que reduz a ideia do eu sou, justamente, do Antigo Testamento. Então, gente, não tem como fugir. A tradução do Novo Mundo, para mim, comete equívocos crassos em relação à doutrina, e para mim, a meu ver, mais uma vez, para não ficar como uma acusação, na minha interpretação, isso me parece extremamente errado da parte deles, extremamente tendencioso. Outro exemplo que eu dou aqui, da tradução do Novo Mundo, falando sobre eles, Hebreus. Eles dizem que restauraram a palavra Jeová, que foi perdida, diga-se de passagem. A gente não sabe se a pronúncia é essa, é uma briga eterna, a gente pode falar sobre isso também, em outro momento. Hebreus fala de Jesus, e ele cita alguns textos que já são disputados ali, né? Os anjos o adorem, é um texto disputado, em relação a Deus no versículo 8 também é disputado, mas é interessante quando chega no versículo 10 a 12. Gente, é um dos textos mais poderosos contra o arianismo, tanto antigo como as formas atuais, como as testemunhas de Jeová. É um dos textos mais poderosos, e no sentido da tradução do Novo Mundo, eles dizem que restauraram as ocorrências de Jeová na Bíblia. Mas olha que coisa curiosa, quando você chega na Bíblia deles, em Hebreus 1, versículo 10 a 12, é uma citação do Salmo 102, versículo 25 a 27, mas lá na Bíblia deles, lá, pode entrar lá, entra no site, dá uma olhada lá, Hebreus 1, 10 a 12, eles não restauraram o termo Jeová, deixaram Senhor. Sabe por quê? A meu ver, na minha opinião, é porque ali está deixando claro que Jesus não é só Deus, que é um termo polêmico que eles tentam polemizar. Jesus é Jeová, Jesus é Yahweh, Yahvé, Yud, He, Vav, He, tetragrama, sendo citado para Jesus. Tá? Disso aqui não tem como fugir, gente. Claro que tem toda uma refutação e existe uma tréplica para várias coisas que eles levantam desse texto, mas é fatal. Desse texto não tem como fugir. Jesus é Jeová. Tá? Tem outros, estou deixando somente um exemplo. Outras coisas, quando você vai para João 20, 28, Senhor meu e Deus meu, né, Kyrios mu, Theos mu, essas duas expressões, o que é curioso? A gente às vezes não pesquisa a fundo. Nas minhas pesquisas, enquanto eu fazia o livro, produzia esse livro, Comentário Trinitário, eu descobri algo que até então, por exemplo, não vi ninguém discutindo, nenhum teólogo, nenhum doutor explicou. A Bíblia, o Novo Testamento, faz muita citação da Septuaginta. A gente percebe isso o tempo todo. O Novo Testamento cita o Antigo Testamento em grego, ou seja, na Septuaginta. E quando você vai para João, meu irmão, alguns tentam dizer que isso aqui é um nome nativo e não um vocativo. Também não vou entrar nos pormenores. O que importa saber é que existe essa idêntica expressão no Salmo 35, versículo 23, no vocativo, ou seja, chamando, ó Senhor meu. Ele está dizendo, o Senhor é meu. De fato, ele não está fazendo, ele não está fazendo uma interjeição, socorro, ei, ou um tipo de chamada não direcionada a Jesus. Assim como no Salmo 35, exatamente a mesma expressão, que é traduzida corretamente no Antigo Testamento da Septuaginta, João 20, 28, usa a mesma construção para Jesus. Tomé está olhando para Jesus e chamando Jesus de Senhor meu e Deus meu. E Jesus aceita a fala de Tomé. Outros textos pouquíssimo conhecidos. Não temais. Não temais está em 1 de Pedro 3,13. Não temam os que podem matar a carne. Antes, temei ao Senhor. Lá em Pedro, quem que é o Senhor? Jesus. Então, presta atenção. Eu não devo temer as ameaças. Ele está aplicando para o contexto dos cristãos da época, se estão sendo perseguidos. Não temam a perseguição aqui, gente do Novo Testamento, irmãos do Novo Testamento. Temam a Jesus como Senhor. Mas quando você vai para Isaías, você descobre qual é a citação de Pedro, e a gente prova que Pedro tinha Isaías em mente, porque o tempo todo na carta dele está sendo citado Isaías, vários textos. E quando ele chega no capítulo 3, ele está citando Isaías 8, onde diz, não temais, qual alarde? O alarde das nações. Antes temei ao Senhor. E qual Senhor está ali em Isaías? Mais uma vez, Jeová. Não é uma derivação, não é uma tipologia, não é um títipo com seu antítipo. É claramente Jesus sendo tratado como o Jeová do Novo Testamento. Santuário e pedra, também alguns outros exemplos, eu vou acelerar aqui para não perder o nosso tempo. Isaías 43:10 e João 5:32,
São pistas grandiosíssimas que vão nos mostrar que Deus, né, é apenas um, mas Deus também realmente é três, que Deus de fato é Jesus, é Jeová, e assim por diante. Como nós estamos focando em Jesus, para ganhar o nosso tempo aqui, Jadson e companheiros, eu vou citar apenas mais 2 exemplos. Quando você vai para João 10, 28, essas aqui são coisas que vocês não vão achar fácil, tá, gente? Então, é um material muito interessante, está lá no nosso livro, não encontrei em nenhum outro lugar. Recomendo que vocês analisem com calma. Mesmo se você for antitrinitário, calma, analisa com calma, não se desespere, esteja aberto para ouvir outro tipo de argumento, esteja aberto para ouvir o que a Escritura está dizendo, tá? João 10, 28 tem como final, Ekton Heiron, mu. E quando ele fala isso, a citação dele, meu amigo, é Deuteronômio 32, 39, mais uma vez, falando de Deus, do Jeová do Antigo Testamento. Tito 2,14, a mesma coisa. Até o contexto mostra isso, porque o elemento de Cristo está sendo colocado como aquele que redime e iniquidade. Em Tito, são os mesmos termos usados na versão grega do Salmo 130, 7 a 8. E litróis e anomion, que são usados, são justamente redimir e iniquidade, as mesmas palavras. Não é coincidência quando você olha em Tito e compara com o contexto de Ezequiel 37, por exemplo, falando nos mesmos termos. E como não se bastasse isso, um povo exclusivamente seu, também aplicado a Cristo, ecoando Êxodo 19, 5. Quantos exemplos? E, gente, isso aqui é só a ponta do iceberg, diante de tantas evidências pouco conhecidas, mas em que a divindade de Jesus é muito bem estabelecida nas Escrituras. Ok? Para a gente fechar aqui, Jadson, não tomar muito tempo de vocês, eu sei que já avancei bastante. Se você quiser, pode até cortar os slides, segurar os slides agora, só para finalizar essa nossa parte aqui da fala. A gente não quer fazer um apanhado grande teológico, mas cabe lembrar, porque muitos apelam à questão histórica, eu sei disso. Mas, gente, até caras como Bart Ehrman é um cara que duvida da Bíblia, né? Ele fala que tem mais de 500 mil variantes na Bíblia e que a gente não pode confiar no que foi trazido, né, nos manuscritos. É um cara que abandonou a cruz, né? Abandonou o evangelho conforme ele é na nossa ortodoxia. E mesmo ele fala, frase do Bart Ehrman sendo citado do Marcelo Berti, fica claro, ele cita assim, como um fato claro na história do cristianismo, que antes de Nicéia, então não foi uma jogada política, antes de Nicéia, cristãos efetivamente já consideravam Jesus divino, ok? A gente vai olhar isso aí acontecendo ao longo da história, tá, gente? Rapidinho, um panorama, prometo não tomar muitos minutos. Entre os apologistas, por exemplo, você vai ter um cara chamado Atenágoras de Atena, que ele é conhecido pela teologia apofática, né, que vem da ideia de você definir as coisas pela negação. E nessas apófases que ele faz, ele diz, por exemplo, reconhecemos um Deus e um Filho que é seu Logos e um Espírito unidos em essência, o Pai, o Filho e o Espírito. Esse Atenágoras também afirmava que o Logos é o primeiro rebento de Deus, embora não tenha sido trazido à existência, pois sempre existiu com o seu Logos. Muito familiar com a geração eterna do Filho, a qual eu não defendo, mas que é uma teologia ainda ortodoxa, que não diminui a Jesus, nem coloca ele como criado. Eternamente gerado seria o termo, que também vem lá de Nicéia, tá? Indo mais adiante, nós encontramos os pais da igreja, como Inácio de Antioquia, Irineu de Leão, e ele, tendo esse último, por exemplo, Irineu de Leão, sido um dos caras que falou sobre a economia na salvação. Trindade econômica e trindade imanente, para quem não conhece, né? Ou seja, imanente na essência, e econômica no papel, no ato salvífico. Por isso que Jesus, por exemplo, se submete ao Pai, porque ele está dentro de um papel específico na salvação. E ele usa esse termo economia, que seria a trindade econômica. Ou seja, desde muito cedo, Irineu, gente, era discípulo de Policarpo, que era discípulo de João, estava coladinho no apóstolo, então é muito difícil ele ter distorcido algumas coisas, embora eu acho que ele distorceu algumas, tá? Irineu de Leão é o cara que disse, ele, Jesus, é Deus, porque era o filho de Deus, e ele é homem porque era filho de Maria. Contra as heresias, é onde ele fala isso, lá no livro 3. Seguindo mais adiante na história, você vai ver também que é no século III que os principais conflitos vão começar a montar o palco
e é de onde vai sair caras como os mestres alexandrinos, Clemente de Alexandria, Orígenes de Alexandria, onde tem aquela obra de Tertuliano também contra Práxias, que ficou muito famoso, né? Para Práxias, por exemplo, ele achava que o próprio pai é quem veio para a Terra para salvar a humanidade. Tertuliano, ele vai cunhar o rótulo de patripassionismo para essa heresia, tá? Só vocês sabendo como que os nomes foram chamados na história, essas discussões teológicas, do sofrimento do pai, né? Como se o pai fosse para a cruz. Daí também foi o berço do sabelianismo. Estou resumindo aqui a história, não vou entrar em detalhes. O palco das discussões mais acaloradas, inclusive, vieram ali de Orígenes, que a gente citou. Ele foi um cara muito alegórico e filosófico, né? E de fato ele tratou um pouco sobre essa questão da trindade. E nesse contexto que vai vir, por exemplo, Ário, por isso que a gente fala de arianismo, né? Um dos grandes hereges que a gente considera da igreja, se inspiraria na ideia de Orígenes para chegar à conclusão para Ário, né? Que havia um tempo no qual Jesus não existia. Isso é muito interessante quando você vai juntando as peças e descobrindo que nada do que se diz hoje, praticamente, já não foi discutido lá atrás, tá? Na história da igreja. Ainda no século III, lá por 268 d.C., o Paulo, que era o bispo de Samosata, foi também o primeiro bispo excomungado por um sínodo, porque ele defendia que a doutrina da Trindade, ainda em desenvolvimento, incluía a eterna divindade do Filho, e ameaçava o monoteísmo do cristianismo, reduzindo Cristo a um grande profeta, tá? Nós temos também, próximo a esse período, o Credo dos Apóstolos, anteriormente também chamado como Antigo Credo Romano, da linhagem desconhecida. É um protótipo do que viria em Niceia, que foi uma definição boa do que era a Trindade, e também uma resposta a heresias levantadas na época por Marcião, e o gnosticismo, coisas aí muito conhecidas de quem estuda teologia, tá? Um pouquinho mais adiante só, você vai ver lá para o século IV, finalmente o grande conflito acontecendo lá no Império Constantino. Então, como vocês podem ver, não foi uma briga, uma jogada política, já vinha sendo tratado muito antes. Você tem, claro que no século IV, uma grande discussão. Nós podemos resumir essa controvérsia, a questão do verbo, né, se ele era coeterno com o pai ou não. Alexandre, ele chegou a acusar Ário de adocionismo, que era uma das formas de heresia, seguindo a linha do Paulo de Samosata. E o adocionismo falava disso, né, que é a concepção de que Jesus viveu como homem comum até o seu batismo, mas até que enfim Deus adotou ele como filho, aí virou o filho. Resumindo, na época de Niceia, por exemplo, você tinha discussão de Ário, que defendia um heteroúcios, que era a substância diferente do pai, Alexandre ou Atanásio, que era o homoúcios, substância igual, que é o que eu defendo, nós defendemos, mesma substância do pai, Eusébio, que era um semi-arianismo, o Eusébio de Cesareia, que falava do homoiúcios, que era substância semelhante, mas não igual. Mais um pouquinho só. Se por um lado o biógrafo Constantino Eusébio de Cesareia era um tipo de ariano, né? No Concílio de Niceia, a maioria dos bispos lá estavam contra essa questão, né? Então acabou se chegando a um consenso, mas não houve muita relutância, e isso também se desdobrou em outros concílios, como o de Calcedônia, onde o Espírito Santo vai ser falado com mais ênfase. Só curiosidade para vocês. Também vai ser discutido que o filho era gerado, não feito, né, e consubstancial com o pai, citando aí o credo. E Atanásio foi um cara muito importante nessa época, falando sobre hipóstases, né? O termo hipóstases de Tertuliano, que ajudava a distinguir as pessoas da Trindade. Foi feito isso com a ajuda dos pais Capadócios, Basílio e dos dois Gregórios, né? O Gregório de Nissa e o Gregório de Nazianzeno, e preparou o caminho para o Concílio de Constantinopla, finalmente 381 depois de Cristo. Enfim, não é sem importância de a gente destacar que lá no Credo Niceno, constantinopolitano, depois ainda teve muitas discussões, por exemplo, do termo filioque, né, palavra latina da parte entre parênteses que entrou no trecho do credo, né, que seria e do filho, o filioque, existe uma discussão sobre isso na história. O Agostinho, ele defendia a procedência do Espírito tanto pelo filho como pelo pai, mas com ênfase de que para o caso do filho, essa procedência também era uma dádiva do pai. Eles começaram a entrar nesses detalhes, de fato, teológicos. Futuramente, no Concílio de Lyon, lá no século XIII, nós viríamos uma declaração também de que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, né?
contudo não como se tivesse duas origens, mas apenas uma origem. E lá, por exemplo, no século VII, 11º Concílio de Toledo, ficou mais clara a negação do triteísmo, por exemplo, que a gente vê nos Mormons, que são três deuses, não cremos nisso. A Trindade não diz que são três deuses, isso é um espantalho que muitas vezes as pessoas levantam. Abelardo, no século XII, também declarou que, embora não fosse possível descobrir ou compreender completamente a Trindade unicamente pela razão humana, não havia nada, presta atenção nisso aqui, gente, não havia nada nessa doutrina que entrasse em conflito com a razão. E é justamente o que eu concordo. Ela não é uma contradição lógica, como nós falamos de início. Enfim, para finalizar, a história não para por aí. Mais recentemente, nós temos filósofos cristãos como Locke, que evitou falar na Trindade, teólogos deístas negando sutilmente isso, até teólogos mais liberais do berço alemão, com o advento do racionalismo e iluminismo, né? Aí eles negavam taxativamente a divindade de Jesus, né? E caras como Schleiermacher entram como esse, né? Teólogo alemão, teólogo liberal, um dos pioneiros aí do liberalismo. Ele acreditava, né, que a doutrina da Trindade não combinava muito bem com a experiência de termos consciência de Deus. E outros teólogos também deram a sua contribuição mais recentemente, como Karl Rahner, defendia que a Trindade econômica é a Trindade imanente, vice-versa, uma grande confusão. E Karl Barth, acusado às vezes de ser até modalista e rival de Schleiermacher. Para ele, Trindade é a palavra que deve ser dita antes mesmo da possibilidade da revelação. Enfim, chegamos nos nossos dias. A discussão continua, gente. Mas eu queria deixar uma coisa para você refletir profundamente, seriamente, seja você trinitário ou não, companheiro. Pense seriamente, repito, pense seriamente nisso. Mais uma vez, como a gente falou lá atrás, Deus é um Deus abscônditos e revelatos. É um Deus que se revela, mas se esconde. Eu acredito que as pepitas mais preciosas da teologia foram reveladas o suficiente para serem conhecidas por aqueles que buscam a verdade. E Deus fez isso de propósito, colocou umas barricadas, algumas barreiras, mas como Pedro falou, as coisas são difíceis, algumas coisas difíceis de se interpretar, mas para aquele que leva a sério, para aquele que se aprofunda, chega à conclusão verdadeira de que Jesus é não um filho de Deus, mas o Filho de Deus, como diz Josh McDowell ou Cia McDowell, o Filho de Deus, no sentido de que ele é Deus de fato. Muito obrigado pela exposição, professor Luiz Eduardo. Uma excelente reflexão teológica. Eu costumo dizer, no âmbito da lógica, da discussão, quando eu estou com pessoas que negam a divindade de Jesus, eu sempre lanço a pergunta, né? Quais são as características essenciais que demonstram que um ser é Deus? Aí as pessoas costumam dizer eternidade, onipotência, todo-poderoso, onipresença, criador. Aí eu falo, Jesus tem todas essas prerrogativas. Quando nós vamos para as Escrituras, nós encontramos que Jesus é onipotente, onipresente, onde tiver 2 ou 3 ali estarei. Ele é criador, tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é eterno, Pai da eternidade. Então, as prerrogativas atribuídas a Deus, quem é Deus, é aplicadas a Jesus. Então, portanto, segue pela lógica que Jesus é Deus. Então, eu gosto de usar esse argumento lógico para a pessoa. Qual é as prerrogativas de Deus? Aí a pessoa começa a falar, aí eu demonstro que Jesus ele tem essas características essenciais aplicadas a Deus. Posso só dar um exemplo, Jadson, do que você está falando, né? A gente olha, só olhando para o Apocalipse. Vamos olhar Apocalipse e como que Jesus é descrito. Meu amigo, Jesus ele é colocado como o primeiro e último, assim como o Pai. Eu estou usando termos que são idênticos para Jesus e para o Pai. Primeiro e último, é falado lá em Apocalipse 1:17, depois 22:13. Vive pelos séculos dos séculos, pode conferir lá em Daniel e depois em Apocalipse. Sonda as mentes e corações, é usado tanto para Jesus como para o Pai. É designado santo, é Senhor dos senhores e Rei dos reis, exatamente a mesma expressão para o Pai e para o Filho. Pisa pessoalmente o lagar da ira, pode ver lá em Apocalipse 19:15 e Isaías 63:3. Tem o livro da vida, é Jesus que tem, mas lá em Êxodo 32:32 é o Pai. Está com o galardão. Também Apocalipse 22:12, mas Isaías 40:10 é o Pai. Retribui cada um segundo a sua obra. Lá em Apocalipse 22:12 é Jesus. Lá em Salmo 62:12, ou Romanos 2:2, você vai ver que tem a referência a Deus Pai. Envia seu anjo. Aí você olha para Apocalipse 22:16 e depois para o versículo 6.
São só alguns exemplos. Só olhando para Apocalipse, Jadson, imagina para o resto da Bíblia. Excelente, irmão Luiz. Nós notamos que há uma similaridade entre Jeová e o próprio Senhor Jesus, coisa que os heterodoxos eles negam. Nós podemos pegar vários exemplos, não como você citou aí a questão do primeiro e último, mas também questões ligadas, até eu vou pegar uma referência aqui, eu anotei, eu acho bem interessante. O mesmo termo é aplicado a Jeová, quando fala assim, Isaías 10, 21, Jeová é chamado Deus forte. Isaías 9, 6, nós sabemos que é uma profecia messiânica, Jesus também é chamado. Aí nós vamos para a questão de não há um Salvador além de mim. Aí lá nós vemos que também Jesus ele é o único Salvador. Então há toda uma semelhança entre os dois. Então o que um heterodoxo ele pode fazer, professor Luiz? Quando nós apresentamos, Jesus tem as prerrogativas de Deus, ele vai querer atacar as qualidades divinas, as perfeições divinas de Jesus. Um exemplo, o que um testemunho de Jeová ele pode dizer, que eu estou sendo específico, né, para dizer que Jesus não é o Deus Todo-Poderoso. Eles usam lá Mateus capítulo 28, onde Jesus fala assim, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Ou seja, se foi dada, eles dizem que ele não tinha. Porém, você poderia explicar essa questão lá de Filipenses capítulo 2, que ele se esvaziou-se, né? Essa questão, porque nós sabemos que Jesus, ele tendo uma posição, né, de Deus, ele não ficou nessa condição, ele veio para a terra, se fez semelhante aos homens, conforme João capítulo 1. Comenta esse ponto aí. Quando Filipenses fala, por exemplo, né, alguns traduzem que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, né, mas humilhou-se. A melhor tradução no grego ali não é teve por usurpação, tá? Não teve a divindade como que se apegar. Então essa é a melhor tradução realmente ali, tá? Dele não se apegar àquilo. E aí entra a resposta que vai entrar para o que você falou, Jadson, eu digo assim, se eu for debater com alguém, primeira coisa que eu falo, né? Ou se for explicar para alguém, né? Qual que é o maior grande problema daquele assunto? Isso acontece com a messianidade de Jesus, com a divindade. Um dos grandes problemas de quem não entende a Trindade é que eles não entenderam a encarnação. A encarnação teve implicações na humilhação de Jesus e por isso muitos textos às vezes parecem ele como um homem. Em Apocalipse ele chama Deus de Deus ainda, mesmo depois de glorificado. Porque ele ainda está encarnado e tem um Deus acima dele mesmo. Porque ele se tornou homem. Então essa falta de compreensão, quando você tem ela, isso esclarece muito do que parece ser uma tensão na Bíblia. E diga-se de passagem também, essa tensão do monoteísmo, né? Alguns vão cair para o unicismo, né, Jadson? E na parte do unicismo, a gente também poderia depois falar só sobre isso, mas um exemplo clássico. Por que a gente sabe que é um Deus em essência, mas não pode ser um patripassionismo, um modalismo, Deus se tornando ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito, como algumas igrejas, como a Voz da Verdade, né, atualmente defende. Porque quando você vai, por exemplo, para João, Jesus fala lá em João que ele tinha dois testemunhos, o dele e do pai dele. Eram duas testemunhas. Claramente não existe um ventríloco ali falando e ao mesmo tempo um boneco. São duas testemunhas. Só estou dando um exemplo de como o unicismo também não se sustenta, tá bom? Sobre a questão desses termos da humilhação, eu diria ainda o seguinte, Jadson. Não sei se você já reparou, isso aqui é precioso, tá, gente? Anota aí. É legal isso aqui. Se vocês repararem bem, Deus é um Deus que se revela, Deus revelatus, que a gente falou, progressivamente, né? A gente vê isso na Bíblia o tempo todo, ele se revelando aos poucos, a própria messianidade e tudo mais. E olha que coisa maravilhosa. A Trindade, ela fica mais patente realmente no Novo Testamento. E o que acontece no Novo Testamento? Duas grandes vindas. Qual foi a primeira vinda? A do Cristo na Terra. E qual foi a segunda grande vinda? Do Pentecostes, quando Cristo sobe e manda o Espírito. O Novo Testamento, Jadson, é essencialmente a revelação da Trindade. É o Filho e o Espírito se mostrando atuantes na salvação de maneira clara e patente e direta. Beleza, professor Luiz, muito obrigado. Quando eu falei que é uma questão de mudança de condição, né, Jesus do céu para a terra, eu citei aqui
a teologia de Wayne Grudem que você tinha comentado. Eu vejo que é a melhor compreensão, né, dessa questão da encarnação de Cristo. Agora, outra questão que eles usam também, para atacar, como eu disse, eles atacam as perfeições divinas, eles dizem assim, Jesus ele não era onisciente, porque ele não sabia o dia da sua volta. Ele fala que só o Pai sabia, né, lá em Mateus capítulo 24, ele fala o dia e a hora, ninguém sabe, somente, nem os anjos, somente o Pai que está no céu. Você podia falar dessa acusação que eles trazem para negar a divindade de Jesus? Nem os anjos no céu, nem o Filho sabem a volta de Cristo, né? Isso acontece em alguns outros momentos também. Como a gente falou, a gente mostrou o lado positivo, existem alguns textos complexos que a gente pode responder no 1 a 1. Esse é um dos exemplos. E nós não ficamos acuados com esse texto, porque nós temos outros exemplos de Cristo atuando no poder do Espírito, porque ele abdicou dos seus poderes, abdicou no sentido não deixou de ser Deus, ele era 100% Deus e 100% homem, mas se encarnou, e encarnando-se, como diz Isaías, ele atua no poder do Espírito, e em muitos momentos você vê a parte humana dele, mas ele está ali, parte humana e parte divina, 100%, Deus 100% homem. Quando Jesus fala que não sabe, ele está falando na posição de homem, e como filho encarnado, como Deus encarnado, ele não sabe realmente. Agora, não significa que, como Deus em essência, ele não saiba. Outro exemplo disso, muito polêmico, eu já vou pegar o gancho aqui, ô Jadson, e já encaixo esse argumento porque tem muito a ver, Deus morreu na cruz. E agora, quem que morreu na cruz, se Deus não morre? Exatamente a mesma questão. Quando você vê Jesus na cruz, o que nós cremos é que a parte humana de Cristo morreu na cruz. Embora a pessoa divina esteja lá, Deus em essência não pode morrer, claro. Então Deus em essência continua existindo nas três pessoas da Trindade, mas a morte foi experimentada por esse Deus encarnado, e a parte encarnada dele experimenta a morte, como na pessoa de Cristo. Tá? Então, são coisas que a gente consegue explicar, tá, Jadson? Embora elas tenham um quê de mistério. E aí a gente, claro, tem que chegar um momento e dizer, alguns vão ficar indignados ainda, né? Não, mas como? Meu irmão, eu prefiro ficar com a palavra e o que ela está dizendo, do que dizer que algo é mais simples e fazer uma escolha, né? Uma escolha errada. E a maioria das vezes as seitas fazem isso, fazem escolhas, né? Não tem como ser trindade, então deixa eu optar por alguma coisa. Ou é 3 ou é 1, para evitar as dificuldades que o próprio texto apresenta. Sendo sincero com o texto, ele não mostra nem 3, nem 1. Ele mostra 3 pessoas e uma essência. Então, precisamos aceitar a palavra como ela de fato se revela. E não é, mais uma vez, uma contradição lógica. Nós conseguimos explicar, embora não como, em que de mistério. Eu costumo argumentar, Jadson, que isso acontece com outros atributos de Deus. Eu não sei por que o pessoal às vezes fica tão encafifado com algumas questões da Trindade e não com a eternidade de Deus, por exemplo. Como que Deus existe eternamente se a eternidade no passado é instanciável? William Lane Craig, por exemplo, vai dizer que Deus é atemporal, porque o hipertemporal nem é instanciável. E se Deus é atemporal, como que houve a primeira decisão dele no tempo de escolher criar o mundo? Tem resposta isso aí, tá, gente? Mas eu tô indo a fundo para mostrar que outros atributos de Deus também têm as suas polêmicas, e nem por isso nós negamos elas. Martinho Lutero, ele disse algo bem interessante, que quando a nossa razão não compreende a revelação, nós devemos subjugar a nossa razão pela revelação, ou seja, tem coisa na palavra que muitas vezes é complexo, e a nossa razão não entende, mas nós aceitamos pela fé, e a questão envolve isso é a Trindade, né? Como que 3, né, pessoas serão uma em essência, mas nós reconhecemos isso pela revelação. Eu anotei mais um ponto que eles levantam, certamente o irmão já ouviu, quando eles falam assim, né, você já citou, está no Evangelho de João, vou pegar aqui o versículo para citar certinho, João capítulo 14, versículo 28, onde Jesus fala assim, o Pai é maior do que eu. O que você pode falar desse argumento que eles usam, né? Eles falam assim, o Pai é maior, e então Jesus não seria Deus, né? Depois tem outro argumento que eu quero trazer, da questão de eles falarem assim, Jesus é Deus, alguns falam, Jesus é Deus, porém, ele não é o Deus todo-poderoso, ele é Deus assim como está lá em 2 Coríntios 4:4, o Deus desse mundo,
Elohim, né, às vezes aplicado a homens, Moisés, né, chamado de Deus lá. Então eles usam esses paralelos mostrando que o título Deus é polissêmico e muitas vezes é aplicado em homem, então Jesus seria como um Deus menor. Um representante de Deus, Perfeito. A primeira pergunta qual que foi mesmo, Jadson? Foi em relação ao texto de... O Pai é maior do que eu. Tá. Jesus fala. Embora a Bíblia fale que o Pai é maior, Jesus falou, né? O Pai é maior do que eu. Lá em Hebreus vai dizer que não era só o Pai que era maior que Jesus. Os próprios anjos eram maiores que Jesus. Porque, de acordo com o Salmo 8, ele foi feito um pouco menor que os anjos. E, mais uma vez, como a gente falou lá atrás, olha as peças se encaixando. É uma falta de compreensão da encarnação. Se Jesus se encarnou, ele ficou menor com o Pai mesmo. E não apenas menor que o Pai, menor que os próprios anjos. E o termo grego usado lá para menor não é menor em qualidade no sentido de essência. A gente teria uma palavrinha grega melhor para ser usada lá se fosse essência, e não é a que é usada. Então, a melhor resposta para essa aí, eu digo sempre assim, faça comparações. Os TJs fazem muito isso, as TJs fazem muito isso. Tenta explicar o texto olhando para outro, né? Então vamos fazer isso aqui, ó. O Pai é maior do que eu. Ok. Os anjos também são maiores que Jesus, porque ele se encarnou. Entra na mesma questão que nós já tínhamos abordado, da questão da condição da encarnação, né? Jesus fez servo semelhante aos homens. Aí o outro ponto que eu tinha citado está relacionado à questão que eles pegam, às vezes, o termo Deus e colocam assim, porque é polissêmico nas escrituras, e aplica de forma semelhante. Foi aplicado a Moisés, foi aplicado a anjos, como o diabo, Deus desse mundo. Então, Jesus seria uma espécie de Deus desse tipo. Eles até caem no politeísmo também no enoteísmo, de Deus maior, Deus menor. Você pode comentar sobre isso? Jesus faz essa citação, né? Sois deuses, citando o Salmo. E sois deuses, contudo, como homens morrereis. Então, o que Jesus está falando, por exemplo, quando diz sois deuses, não é chamando, de fato, eles de deuses em essência. Eles eram, e aí você vai entender o contexto, eles eram representantes de Deus, e os representantes de Deus, até mesmo anjos, ou Moisés, lá em Êxodo, é chamado sim de Elohim, no sentido de representante. Então, eles não estão de todo errados, tá, Jadson? Realmente, existe a ideia de Deus como representante de Deus. O problema é quando eles pegam isso e extrapolam, isso é uma extrapolação do argumento, para os textos em que Cristo é colocado claramente como Deus no sentido de essência, como a gente falou lá de João, capítulo 1, versículo 1, é claramente uma ênfase à essência, não apenas à representatividade, como você tem ali de sois deuses, ou Moisés sendo chamado de Deus, ou o próprio Salmo 45, quando fala o teu trono, ó Deus, que eles até tentam evitar também esse texto nas TJs, né? Eles colocam, dependendo da tradução, o teu trono é de Deus, o teu trono é Deus. Católica também inverte algumas possibilidades, mas eu tenho exemplos no grego, de outros salmos, inclusive, onde a melhor tradução é sim, o teu trono, ó Deus, como vocativo, tá? E a gente olha para esse caso, isoladamente, sem aplicar esses outros, onde claramente Jesus é Deus em essência, mas não apenas isso, né, Jadson? É o que eu falo. Ele também é um problema a gente olhar só esse recorte e não olhar que ao mesmo tempo que Jesus é chamado de Deus, ele é chamado de Jeová. O grande exemplo eu dei em Hebreus 1. Eu nem falei do começo do capítulo, eu já vou direto na veia. Por quê? Além dos anjos de Deus o adorem, além de ser chamado o teu trono a Deus, no versículo 8 do capítulo 1 de Hebreus, mas esse aqui é matador, que é o que eu citei. Quando você vai do versículo 10 ao 12, não só falou que adora, olha quantas coincidências que você tem que desmembrar e desconstruir tudo no mesmo texto. É uma sequência, é uma metralhadora giratória ali de textos falando que Jesus é Deus, e muitas vezes os hereges têm que sair desmentindo um por um, é absurdo, é incoerente demais. São vários textos enfatizando isso, mas quando chega no 10 ao 12 é irrefutável, aí deixa claro, Jesus é o Senhor do Salmo 102, versículo 25 a 27, o que nos deixa claro que no versículo 8, Deus, Elohim, foi usado, né, no sentido, theos lá no grego, foi usado no sentido de divindade mesmo, não representatividade, ou, quiçá, um Deus menor. Muito bem, irmão Luiz. Eu vejo que essa questão, né, da questão da polissemia do termo Deus, que é aplicada a homens, anjos, e até mesmo ao diabo, lá como Deus desse mundo, eu vejo que entra no problema da seletividade. O que é o problema da seletividade? A pessoa pega um texto na Bíblia, ela seleciona aquilo e ignora outros.
Ou seja, ela acaba relativizando a Escritura, onde ela pega uma parte, a outra espalha outra, mas nós sabemos que, conforme nosso Senhor Jesus, ele deu aquela dica aos judeus, se permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O apóstolo Pedro fala, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala para Tito, né, fale segundo a sã doutrina. Devemos se fundamentar na palavra. E quando nós vamos para a Escritura, nós sabemos aquele conceito assim, ensinado na hermenêutica, que nós aprendemos no seminário, é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ou seja, tem sim essas aplicações, como você falou, a homens, a anjos, ao próprio diabo, porém tem as questões das prerrogativas de Deus que é aplicada ao próprio Senhor Jesus. Nós não podemos ignorar o Pai da eternidade, não devemos ignorar a onipresença dele, não devemos ignorar que Cristo recebe adoração. Um dos textos-chave que eu sempre cito para os testemunhos de Jeová está lá em João 5, 24, onde Cristo fala que o Pai quer que honre o Filho assim como honra o Pai. Que todos honrem o Filho assim como honra o Pai. E como nós honramos o Pai, irmão Luiz? Reconhecendo como Deus, prestando adoração, se submetendo a Ele. Do mesmo modo é Cristo, servos de Cristo, reconhecendo Jesus como Deus. Então, eu vejo que a Bíblia, nós devemos reconhecer toda a palavra e entendermos tudo, como você disse, né? A revelação, ela é progressiva. Então, eu gostaria que você falasse desse problema que há dentro, quando a gente vai discutir sobre a Bíblia, né? Do problema da seletividade. A pessoa seleciona um texto e ignora outros. Perfeito. Eu vou dar um exemplo no próprio capítulo 5 que você citou, Jadson. Lá no capítulo 5, ele também vai dizer que, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. É um dos textos mais complicados. Porque, peraí, tem a vida em si mesmo e concedeu ao Filho ter a vida. Parece que Jesus está sendo um ser criado que realmente está gerando vida para os outros. Só que aí você vai ler o contexto do capítulo 5 e de todo o resto. Ou seja, sem seletividade. Vamos ver tudo o que está sendo dito. Assim como ele diz que foi concedido ao Filho ter a vida, foi concedido ao Filho ter o poder de julgar os mortos, de ressuscitar os mortos. Ou seja, você vai vendo que, na verdade, são concessões da trindade econômica. A gente usa termos técnicos, mas na prática é o quê? Deus se revelando no processo da salvação, manifestou na relacionamento pai-filho essa concessão paterna na sua encarnação, mais uma vez. E na encarnação ele tem o poder como homem de ressuscitar, como homem de conceder ter a vida em si mesmo, como Deus sempre teve. Então, a polissemia acontece, por exemplo, um outro exemplo que não chega nem a ser polissemia, mas filho de Deus, né? Quando você presta atenção, filho de Deus pode ser anjo, filho de Deus pode ser rei, filho de anjo pode ser, aliás, filho de Deus pode ser simplesmente o servo de Deus, de forma geral, ou quando você olha para Jesus com mais calma, eu sempre falo isso, né? Leia com calma, leia devagar. É o Filho de Deus. E os judeus entenderam muito bem a singularidade que Jesus usava, o Filho de Deus. E aí, a gente tem que negar, como você falou, outras regras hermenêuticas, e a própria reação dos fariseus, por exemplo. Os fariseus falavam, você faz Deus a ti mesmo. João fala sobre isso. Os próprios fariseus interpretaram corretamente a palavra de Jesus. Você está se fazendo Deus, nós entendemos direito. Aí eu sempre gosto de colocar assim, pergunte a alguém que não crê na divindade de Jesus, de forma genérica, quando ele falar assim, não, mas eu não creio que Jesus é Deus. Tá, então você mostra esse texto aqui, ó. Os fariseus falaram isso, que Jesus é Deus, eles interpretaram corretamente o que Jesus estava dizendo. Quer dizer então que você concorda com os fariseus? Que Jesus não é Deus? Então eles estão concordando com os fariseus. Né? E um adendo, né, Jadson, só para fechar a linha do raciocínio, quando a gente olha para as escrituras com essa perspectiva séria, sem preconceitos, de estar disposto a abrir mão da sua vertente, se você nasceu numa igreja específica que ensinou um determinado tipo de doutrina, claro que tem que ter uma seriedade, não é se demover facilmente do seu entendimento, mas quando você, de fato, tá disposto a ir para o sola escritura, né? Não é só a minha igreja, só a minha experiência, é só a escritura. Meu amigo, é tão maravilhoso, você é tão edificado. Esses anos que eu passei estudando esses textos, eu já tinha estudado tantas vezes em teologia e tanta coisa, e eu, na época, eu fui ouvir de tudo.
justamente isso, eu não fiz seletividade, né? Fechando essa linha de raciocínio da seletividade. E eu ouvi de tudo, gente. Eu fui debater com gente dos Estados Unidos, entrei nos grupos e para mim só se consolidou a minha fé. Eu falo que é uma ponte, né? Tem gente que está só no começo da ponte, não atravessou, até querendo a coisa certa, mas ainda não tem os motivos corretos. E tem gente que começa a atravessar a ponte e cai. E o perigo é você parar no meio do caminho. Não pare. Se você estudar um pouco, você se bagunça na doutrina. Mas se você estudar muito, muito, aí a doutrina ela se solidifica, como é o exemplo da doutrina da divindade de Cristo. Muito bem, professor Luiz. Esse ponto aí que você disse, né, da seletividade, eu me lembro das palavras do pregador Leonard Ravenhill, não sei se você conhece, ele disse assim, Leonardo em Ravenhill. relação, Leonard Ravenhill, ele fala assim, em relação à Bíblia é tudo ou nada. Ou você aceita a Bíblia por completo, ou você descarta ela. Não adianta você ficar escolhendo o texto, né? Você precisa ver o que a Bíblia está ensinando. Eu costumo dizer que nós estamos com o número da perfeição em relação às razões para reconhecermos a divindade de Jesus, né? Muitos teólogos falam que é o número 7, né? Deus criou em 7 dias, 7 cartas para a igreja, né? Como perfeição divina, se fosse relacionado, 7 Espíritos de Deus. A primeira razão que eu costumo dizer para crermos na divindade de Jesus, o Antigo Testamento aponta para isso. Citamos lá o texto de Isaías. E tem várias questões também da cristofania, né? Aparições de Cristo no Antigo Testamento. Nós temos testemunho que saiu da boca do próprio Senhor Jesus mostrando sua divindade. Aí entra a questão que o C.S. Lewis disse. Ou ele é quem ele disse ser, ou ele foi um mentiroso ou um lunático. Nós, como cristãos, reconhecemos quem ele disse ser. Então, portanto, ele é Deus. Temos testemunho dos apóstolos, temos textos, né? Extra bíblico, a quarta razão, professor Luiz, a quarta razão, nós temos texto bíblico, tanto extra bíblico, como também do primeiro século, como a Didaquê, que fala lá no capítulo 9, referência ao Senhor, né? Kyrios, do grego, a Jesus, né? Mostrando que o pessoal se batizava com Jesus. E nós temos razões, também eu costumo dizer, lógicas, como eu falei, né? Quais são as prerrogativas de Deus? Aí a pessoa fala, criador, onipotente, mas tudo isso Jesus tem. Temos razões na experiência humana, ou seja, quantas pessoas orando, né, para Jesus reconhecendo como Deus teve um milagre, teve uma intervenção, então é uma evidência da experiência humana. E a última razão que eu vejo que é forte é que as mesmas perfeições que é aplicadas a Jeová, nós podemos encontrar em Jesus, que seria a questão de nós buscarmos na palavra de Deus a Bíblia toda, né? Os paralelos, as semelhanças e aplicarmos em Jesus. Então, nós temos 7 razões boas e suficientes para nós reconhecermos a divindade de Jesus. Pode comentar agora, fica à vontade. Perfeito. E como gosto até de usar os termos, né, usando os termos aí do Dr. James White, que é um cara que eu gosto muito, né, ele usa justamente essa comparação de poderia uma mera criatura, estou parafraseando ele, né, poderia uma mera criatura perdoar pecados, ressuscitar dos mortos, conceder vida eterna, enfim, são coisas que obviamente soam blasfemas se a gente entende que Jesus é uma criatura. Elas simplesmente não fazem sentido. Por que Deus daria sua glória a uma mera criatura, se lá no Antigo Testamento deixou claro que a glória a ninguém ele daria, a nenhum outro eu darei. Então, é patente até pela coerência de todo o texto bíblico, diversas formas, né, que Jesus, de fato, é divino. É como se fosse uma teia de aranha, usando aí o argumento do William Lane Craig, é como se fosse uma teia de aranha. Talvez não tenha todas as estacas ali, você talvez não tenha muito firme, mas quando você analisa no contexto geral, você vai ver que a doutrina ela está muito bem apoiada, não tem como. Por mais que você tenha uma dificuldade ou outra com o texto, quando você olha o geral, ela está muito bem apoiada, e se você tem as suas principais doutrinas, as suas principais convicções bem estabelecidas, a sua teia não cai, né? Ou seja, a sua fé não é abalada, justamente porque nós temos os pilares revelados de Deus. E eu entendo isso, que Deus revelou de fato o suficiente para nós, né, Jadson?
entendermos a doutrina de forma clara. Eu nem entrei, por exemplo, na questão da cristofania, né? Porque eu estou guardando aí em relação a gente entrar depois no argumento em relação ao judaísmo, a trindade no Antigo Testamento, ela é um pouco mais desafiadora, mas tem umas coisas ali muito interessantes, viu? Eu vou deixar para um próximo episódio aí a gente falar sobre isso, e é muito legal também. Inclusive, pessoal, quinta-feira, o professor Luiz ele vai estar debatendo com um judeu acerca da trindade, a pluralidade divina nas escrituras, né? Na quinta-feira os dois estarão debatendo, vou passar o horário certinho, estarei divulgando para vocês. Eu gostaria de entrar em um ponto aqui, agora, professor Luiz, em relação a quais seriam os problemas que você enxerga em a pessoa negar a divindade de Jesus. Né? Você citou a questão aí de minimizar, né? Ou seja, reduzir, né? Jesus a uma criatura, como se Deus pudesse compartilhar sua glória a um ser tão pequeno, né? E aí entra problema com o texto lá em Isaías. Eu gostaria que você falasse dos problemas, né? Mas antes eu gostaria só de fazer aqui uma corroboração com o que você disse, né? Em relação ao problema de a pessoa achar que Jesus é uma criatura. Se a pessoa ela aceita a Bíblia, você tem que perguntar, tá, se a profecia de Isaías 9 é aplicada a Jesus, a maioria das pessoas que se dizem cristãs, elas dizem que é aplicada. Aí você vai lá para o texto, Pai da Eternidade. Ora, se Jesus é uma criatura, ele teve um começo, ele foi criado. Como que um ser que é eterno, Pai da Eternidade, teve um começo? Eternidade tem começo? Aí a pessoa já se complica. A gente sabe que eterno tem começo nem fim. A questão também pessoal, Jesus foi criado, então ele recebeu vida, né, de alguém. Aí você vai lá para o texto de Atos, que o apóstolo Pedro fala assim, matar o autor da vida. Autor da vida. Nosso livro cita esse texto aí. O criador da vida. Como que o criador da vida pode receber vida se ele criou a vida? Então já é um problema também que precisa ser resolvido. Percebe? É um problema filosófico, né, Jadson? Por exemplo, Exatamente. Se Jesus criou todas as coisas, conforme Colossenses fala, nos céus, na terra, debaixo da terra, né? Todas as coisas foram criadas por ele, certo? Então, se tudo é tudo, porque para testemunha de Jeová, por exemplo, tudo não é tudo, né? Por quê? Se é tudo mesmo, até os apologistas, quando a gente vai conversar com ateus, a gente fala sobre isso, Jesus é o criador do tempo, do espaço e da matéria. Se Deus criou tempo, espaço e matéria, para tudo. Jesus criou o tempo. Se ele criou o tempo, ele é eterno, só pode ser Deus, porque se criou o tempo, nunca foi criado. Né? Para os testemunhos, para as testemunhas de Jeová, eles precisam dizer que não, eles têm que dar um jeito de dizer que o tempo não foi criado por Jesus, que o tempo foi criado primeiro. Exatamente, eles esbarram com um problema também, que só Deus pode perdoar pecados, como você citou, né, o doutor, que você falou o nome, agora eu esqueci, mas eles enfrentam vários problemas com o texto bíblico, tanto na questão lógica, como também com a questão bíblica. Então vamos lá, professor Luiz, quais são os problemas da pessoa negar a divindade de Jesus? Falar assim, não, Jesus não é Deus, não, ele foi apenas um bom homem, um profeta, espírito evoluído, é um anjo, e assim por diante. Tá. Eu respeito profundamente, sério mesmo, respeito profundamente quem pensa diferente de mim, mas eu vou colocar a minha opinião, e não estou sozinho na academia em relação a ela. A divindade de Jesus é uma questão de salvação para mim. Para mim, pela minha compreensão das Escrituras. E explico por quê. Se você vai para o Antigo Testamento, alguém vai dizer, mas lá no Antigo Testamento as pessoas não tinham noção de que Jesus era Deus, o Espírito Santo era Deus de forma clara, como se Deus, como a gente vê na revelação progressiva. Exatamente isso, revelação progressiva. Em tese, se Deus tivesse revelado progressivamente, mas se Deus tivesse revelado a sua progressão lá atrás, para aquelas pessoas, em tese elas assim o teriam crido. Então, percebe-se que elas acreditavam no Deus de Israel, nas verdades reveladas. Assim, presume-se que um salvo do Antigo Testamento teria essa compreensão. É uma suposição, eu sei. Mas ela tem corroboração com o que Jesus vai falar lá na frente. Quer dizer que entender a divindade de Jesus é questão de salvação? Vou dar um exemplo. Sim, se lá em João, capítulo 8, versículo 24, a minha interpretação estiver correta. Como a gente falou, João 8,58 estava falando do eu sou no sentido de Jesus ser Deus mesmo. A discussão com os fariseus lá era sim a divindade de Jesus. Então, meu amigo, a gente não tem para onde correr no versículo 24. Olha o que Jesus fala em João 8, 24.
É importante a doutrina da divindade de Jesus para a salvação? Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Quando ele fala que se não crerdes que eu sou, o contexto não é só eu sou o Messias, eu sou aquele que é o Filho de Deus, de maneira genérica, é a revelação do Cristo. E a revelação do Evangelho sendo consumado na história da humanidade. E o que Jesus está falando, interpretando corretamente o eu sou dentro do contexto de João 8, eu sou é uma referência à divindade de Jesus. Então, meu amigo, se não crerdes que eu sou Jesus, Deus divino, morrereis em vossos pecados. Sabe por que eu digo isso, Jadson? Que é uma questão de salvação? Me permita fazer um grande parênteses aqui, mas muito importante. Isso tem tudo a ver com a dívida da cruz. E eu estou embasado aqui em teólogos sistemáticos, Wayne Grudem, Charles Hodge, H. Hord, Augustus Hupkins, todos esses caras vão falar mais ou menos a mesma coisa que eu vou te dizer aqui agora, e eu vou usar um exemplo do Jonathan Edwards, tá? Se eu pisar numa barata, não tem valor algum, ontologicamente falando, em termos de ser, ok. Se eu mato um cachorrinho, poxa, minha gravidade ficou, agora a gravidade do meu delito ficou pesada. Se eu mato um ser humano à minha estatura de existência, em alguns lugares eu vou até ter pena de morte. Gente, muita atenção aqui. Isso aqui é profundo, eu espero que você pense nisso. A gravidade da minha ofensa varia de acordo com a coisa ofendida. É claro que Jesus, Deus, ele não é ferido por nós, mas a dignidade dele é ofendida, como até o pastor Iago Martins gosta de dizer. Isso aí, antes dele, eu já entendia dessa forma. Ele também fala sobre isso. Quando você vai para as escrituras, o que a gente descobre é como se eu estivesse andando num fusquinha. Opa, pode falar. Só vou citar um texto para corroborar o que você falou, né? Salmo 119, versículo... não tem versículo, né? Salmo 119, 142 diz assim: a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é uma verdade. Justiça eterna. Eu já vou correr para a boca do gol agora, Jadson. Eu já vou entrar na proposição. Se eu ferir um Deus que é infinito e eterno, qual é o preço do meu pecado? Um pecado contra um Deus infinito. O que o mínimo pecado não faz contra um Deus que é infinitamente santo, justo, poderoso, maior do que eu? A minha dívida é infinita. Isso responde uma grande questão, porque só Jesus poderia morrer na cruz e não uma outra criatura, ou nós mesmos morrermos. A gente morre, mas ainda vai ter um juízo final. Por quê? Porque a minha morte não paga o preço do pecado. Ou seja, eu podia morrer, Deus podia mandar uma frota de anjos, eu podia morrer 1000 vezes, Deus me ressuscitar 1000 vezes. Nós não temos o preço. É como se eu fosse um Fusquinha que batesse numa Lamborghini, numa Porsche. Eu não tenho preço para pagar. Quem é o único ser do universo que tem um preço infinito a pagar um Deus infinito, senão o próprio Deus infinito? Por isso, no princípio era o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus, prostoteon, e o Verbo era Deus, kaiteos en hologos. Se Jesus é Deus, ele tem o preço infinito a pagar o Deus infinito, porque ele é o Deus infinito. Então, o preço da cruz é totalmente pago. É por isso que eu entendo que quem não entendeu a divindade de Cristo não entendeu a cruz, porque a cruz é muito mais profunda e o preço é muito mais impagável do que a gente possa imaginar. E a obra de Cristo também, né, Jadson, é algo tão mais glorioso do que a gente imagina, então, porque agora eu costumo falar que nós somos melhores do que Adão, né? Se você parar para pensar, Deus olha para Adão, ele vê apenas uma criatura perfeita. Mas Jesus, o sacrifício de Cristo foi vicário, substitutivo. Então ele não só arrancou meu pecado e não viu mais culpa em mim, colocou na cruz e Jesus foi o culpado como aquele que matou, roubou, adulterou, como diz o pregador Paul Washer. Ele também colocou a justiça de Cristo em mim. Então agora quando ele olha para Adão é só uma criatura perfeita, mas quando ele olha para mim, Jesus, é a perfeição do Filho divino, o Deus Cristo encarnado, é ele em mim, é Cristo em mim que Jesus vê, uma condição ainda maior. É por isso também, só para finalizar, que a gente se empolga, mas gente, isso aqui é maravilhoso. Já viu aquele texto? Ninguém dos profetas foi maior do que João, Jesus falou, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Já parou para pensar, qual que é o sentido disso? Qual que é a lógica disso? Poxa, João não abriu o mar vermelho, João não ressuscitou morto. Opa, mas espera aí. Todos os profetas que profetizaram falavam de um Cristo que viria. João é o maior dos profetas, porque ele falou, eis aqui o Cordeiro de Deus. É a mensagem, não é o milagre, não é o sinal. É a mensagem poderosa, já estava presente. E por que o menor no reino dos céus é maior do que João? Poxa, agora complicou tudo de novo, né?
Reino dos céus é uma variante de reino de Deus, também é uma polissemia, em alguns contextos significa o reino que já está aqui, as pessoas do Novo Testamento e da Nova Aliança. E é nesse sentido que ele fala, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Não está falando de um anjo, não está falando de alguém lá no céu. É aqui na terra. Meu amigo, então quer dizer que o menor cristão que é salvo em Jesus entre a primeira e a segunda vinda de Cristo é maior do que o João, que foi maior do que todos os profetas? Sim, porque João pregou o Cristo que veio, eis aqui o Cordeiro de Deus, mas ele ainda não tinha morrido. Nós agora proclamamos um Cristo que veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e voltará. A nossa mensagem, ela é mais completa e está consumado, e é por isso que nós somos maiores do que João quando anunciamos o Cristo. Glória a Deus. Para aqueles que creem, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como bem disse o irmão Luiz, né? Todos têm uma dívida para com Deus. E aqueles que creem em Cristo, essa dívida é quitada. E o plano da salvação é tão maravilhoso, e quando nós entendemos que está relacionado também à divindade de Jesus, que o próprio Deus veio resolver essa dívida por nós, na cruz. Então você vê, né? Deus ele demonstrou para todo o universo, na pessoa de Cristo, o valor do ser humano. Então é algo tão maravilhoso, essa questão da obra de Cristo. Você disse que é um problema relacionado à pessoa negar a salvação, porque ela morrerá em seus pecados, se não reconhecer, como Jesus diz, né? Quem eu sou, né? Relacionado à sua divindade. Um problema que eu vejo a pessoa negar, irmão Luiz, a divindade de Jesus, é que ela não vai conhecer, de fato, quem é Deus. Eu costumo dizer, usando as palavras do apóstolo Paulo, que a imagem do Deus invisível é quem? Jesus. É em Cristo que nós vemos a justiça de Deus, é em Cristo que nós vemos o amor de Deus, é em Cristo que nós vemos a face de Deus. Então a pessoa não vai conhecer, de fato, quem é Deus, né? Jesus veio trazer o reino do céu. João, que Jesus é a revelação máxima de Deus Pai, mais do que Moisés vinha com a glória lá do Monte Sinai. Então vejo que a pessoa negando a divindade de Jesus, ela não vai compreender quem é Deus de fato, né? Que é revelado em Cristo Jesus, a imagem do Deus invisível. E outro ponto que eu vejo que eu gostaria que você falasse, nós que se envolvemos em debate com ateus, naturalistas, é se a pessoa negar a divindade de Jesus, ela vai perder uma grande prova acerca da existência de Deus. E Deus não é apenas um ser, né, que atemporal, um ser que está no mundo espiritual, né, transcendente, imanente, também se relaciona com a sua criação e com nós, mas ele entrou na história por meio da pessoa do Senhor Jesus. Então veja que a pessoa está negando a própria manifestação visível de Deus, assim, de impactar a história, porque sabemos que Jesus não é apenas a pessoa que muda a história das pessoas, mas ele dividiu calendários, ele marcou aí a história. O que você poderia falar desse problema aí? A pessoa ela acaba, né, negando a própria manifestar de Deus, né, de sua existência na história. Até outros escritores não cristãos acabam reconhecendo isso, né? O Augusto Cury é um cara que eu devorava livros dele antigamente, né? Augusto Cury mesmo é um cara que fala, né? A psicologia perdeu muito por não estudar a vida de Cristo. Tem um outro livro que também fala, né? Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Se os ateus mesmo prestassem mais atenção e partissem de um pressuposto, opa, vamos verificar se esse cara tem indício de perfeição de um filho de Deus, de fato, o filho de Deus, né? Vamos analisar a vida dele. Só pela psicologia, meu amigo, você já ganha tanto. Só que é mais do que isso, né? Você ganha para todos os elementos da sua vida. E por que isso é tão glorioso? É porque a gente, de fato, tem um Deus que se encarnou, e isso é tão consubstanciado que ele deixou isso muito evidente na história. Pouca gente estuda, né, Jadson? Mas quando você vai estudar a ressurreição de Jesus, você lê caras como William Lane Craig, Gary Habermas e outros, Josh McDowell, você tem todas as evidências históricas de um Deus que se fez homem, que dividiu o Ocidente, a história do Ocidente, de antes de Cristo, depois de Cristo. E quando você, por só um exemplo, né, o pessoal duvida da existência de Cristo, nenhum historiador sério hoje vai falar isso. Você tem só no segundo século, logo emendado aí no primeiro século, mais de 10 referências extra-bíblicas a Cristo. Dentre as 10, todas não cristãs, pelo menos 3 anticristãs,
E todas elas, se você junta, a narrativa é a mesma. Existiu um homem chamado Jesus que morreu, e os discípulos dizem que ressuscitou, agora os discípulos estão aqui morrendo por eles, pregando o evangelho. Tem toda a confiança histórica mais do que qualquer outro evento que a gente possa conhecer antigo. Digo isso sem medo de errar, até mesmo em relação à manuscriptologia e outros assuntos que a gente poderia entrar também. Eu gosto da área, né? Eu também leciono sobre bibliologia. E quando você começa a fazer isso, né, Jadson, você percebe que é só Deus mesmo, para ter guiado a Bíblia, para ter demonstrado como tratar a nossa família. O próprio Rodrigo Silva fala, né, quando você solta a Bíblia na mão de um presidiário e solta lá Nietzsche, Freud para ler, vamos ver quem que vai transformar vidas. Então, de fato, esse Jesus é o Filho de Deus e tem transformado vidas. Benção. Você citou a questão de texto extra-bíblico. Como nós estamos falando acerca da divindade de Jesus, tem uma referência do Plínio Jovem, historiador, em sua carta ao imperador Trajano. Ele diz assim que os cristãos, eles adoravam a Jesus como Deus, adoravam Cristo como Deus. Então você vê uma referência a essa Bíblia, acerca da divindade de Jesus, que os cristãos do primeiro século, eles reconheciam. Agora, irmão Luiz, eu gostaria que você deixasse aí uma palavra, nós vamos entrar já nas considerações finais, uma palavra para essa pessoa aí que não acredita na divindade de Jesus, e até mesmo não acredita na existência de Deus, uma pessoa que não acredita na Bíblia. Você pode deixar uma palavra aí para essa pessoa que está assistindo e também vai assistir essa live depois? Joia. Vamos lá. Sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Eu faço a pós-graduação em TDI, Teoria do Design Inteligente. Faço parte, juntamente com o Antônio, por exemplo, que debateu aqui no canal recentemente. Quem sabe a gente tem a oportunidade também de entrar nesses assuntos posteriormente. E eu tenho visto muitas evidências da divindade, da criação e de muitos assuntos correlatos, mas no final das contas, existe um elemento chamado fé. E é isso que Deus exigiu de Abraão. E é isso que ele exige de nós no final das contas. Não é só que a gente coloque Deus num tubo de ensaio, é que a gente ame ele e que a gente tenha fé nele. Porque ele não quer só experimentos, ele quer relacionamento. Deus não quer só experimento, ele quer relacionamento. Eu diria isso para um ateu e também para aquele que não crê na divindade de Cristo. Eu diria isso, companheiro, se você estiver me ouvindo agora, em nome de Jesus, procure a verdade mais que qualquer outra coisa, ainda que seja dolorido para você voltar atrás. Eu ouvi falar de um cara chamado Ali Badawi, um grande vendedor, que ninguém muda de opinião. As pessoas têm novas opiniões a respeito de novas informações. No final das contas, é porque a gente não gosta de dar o braço a torcer. Qualquer debatedor pode ver aí, né? Nunca viu num debate um debatedor falando, olha, reconheço, estou errado, né? Embora para os ouvintes isso seja muito mais fácil, por quê? Porque o orgulho dele não está em jogo. O ouvinte não está com orgulho em jogo, muitas vezes. Então o ouvinte muitas vezes é convencido, mas o debatedor lá nunca viu um, pelo menos, sendo convencido. Eu diria para você que é ateu, para você que não crê na divindade de Jesus, abandone o orgulho, porque esse foi o problema, o grande problema que iniciou toda essa confusão que existe hoje aqui no nossa criação. Mas se a gente estiver disposto a ser como Jesus e nos humilharmos, Deus tem grandes verdades reveladas para você e para sua vida, meu caro amigo. Amém. Amém, irmão Luiz. Eu costumo dizer que não falta razões para o ateu crer. Então, o problema do ateu não está relacionado a motivos para reconhecer a existência de Deus, mas é um problema moral, de não querer se submeter às razões, aos motivos. Não é nem intelectual, porque nós apresentamos, como você disse, evidências, motivos, razões, mas envolve muitas das vezes o orgulho na mente do ateu e não querer se submeter a Deus, né? O apóstolo Paulo diz que os atributos invisíveis de Deus são vistos claramente nas coisas que foram criadas. Então, tais homens quem? Aqueles que negam a Deus, né, se julgando sábios se tornam loucos, eles são indesculpáveis, porque nós temos boas, excelentes razões para crermos. Então, você que é ateu, naturalista, aí foi a mensagem para você. Eu quero pescar uma pergunta aqui do Anderson, ele é teólogo, eu acho que ele tentou entrar, mas não conseguiu. Ele fez uma pergunta para você, Luiz.
A TDI está elencada no departamento de teologia. Você falou da pós-graduação, né? E teve curiosidade em saber. Eu não sei se eu entendi a pergunta dele. Se ele está dizendo que isso faz parte da grade de um curso de teologia, né? Eu leciono hoje. A gente está com uma proposta de trazer a TDI para dentro do curso de teologia como uma das disciplinas, tá? É uma proposta do nosso curso onde eu leciono hoje, que é o CETAP, Centro de Estudos aí da Igreja da Promessa. Tá? Mas não faz parte ainda não, atualmente. Se essa foi a pergunta, essa é a resposta. Parece com o nome do seminário que eu fiz na CETAD, das Assembleias de Deus. CETAD, bem um pouco parecido, né? Eu acho que ele perguntou mesmo isso em relação. Então, irmão Luiz, essa foi a nossa live, né? Foi um conteúdo edificante. Vai para a playlist sobre Jesus Cristo. Essa live vai para a playlist aqui no canal Jesus Cristo. Temos playlist em relação se a Bíblia é verdadeira, debates entre cristão e naturalista, sobre o dilúvio também. Então, eu quero só mandar aqui um abraço para o irmão que contribuiu aqui para o canal. Ele disse assim: Jesus é o verbo e o próprio verbo ser. Glória a Deus. Então, gostaria que você deixasse agora, irmão Luiz, as suas considerações, fizesse indicação do seu canal também para o pessoal conhecer, tá bom? E quinta-feira, galera, o debate dele aqui com o judeu sobre a Trindade. Será uma grande honra, viu, Jadson? Tô animado aí para esse dia chegar. Não vejo a hora. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Vi aí o comentário do pessoal. Muito obrigado, Jadson, pela oportunidade. Quem sabe aqui seja o começo aí de um relacionamento duradouro, né? Eu tenho o meu canal também, chamado Teólogos. É um trocadilho com Teos e Logos. Eu até uso essas iniciais. E esse canal está sendo disponível para muitos assuntos teológicos, mas também estou pegando uma veia na TDI, como a gente está na pós e tem entrado nesse viés, também estamos trabalhando esse assunto da TDI agora lá no canal. Tem uma entrevista com o Antônio já, inclusive, lançada na semana passada. Convido vocês a participarem, ajudarem a gente lá também no canal, assim como aqui o canal do Jadson tem sido uma bênção. Nosso desejo é propagar a teologia de qualidade, mas também a apologia à verdade, né, de forma geral, inclusive aos argumentos em relação às nossas origens e à origem do próprio universo. Eu fico muito honrado com isso, Jadson, então que Deus abençoe a todos. Ficamos à disposição para outros momentos como esse aí, muito edificantes. Para mim foi uma honra estar com vocês aqui hoje. Glória a Deus, irmão Luiz. Eu gosto muito da discussão sobre origens. Vamos marcar uma live também, dando a oportunidade para quem quiser entrar sobre qual que é o escopo da TDI. E aí, os críticos que desejarem entrar, nós conversamos, apresentamos, né, qual que é aí a metodologia também acerca do DI. E eu agradeço, viu, pela participação. Eu creio que nós devemos nos unir, como eu disse para você no WhatsApp, naquilo que é essencial. Ou seja, essencial, veracidade da Escritura, existência de Deus, triunidade divina, trindade. Isso é um ponto que também eu não descarto. Eu não vejo que não tem como você abrir mão dessa verdade bíblica. Ressurreição de Cristo e outras doutrinas que nós sabemos relacionadas à ortodoxia. Claro, tem divisões, nós sabemos, sobre falar em línguas, a atualidade dos dons, e outras questões que a gente sabe, arminianismo, calvinismo, questões secundárias, né? Como se dá o processo de salvação, a predestinação, livre-arbítrio, mas naquilo que é essencial, que vai envolver esses pontos que eu falei, princípios da fé, devemos ter unidade. E eu vejo que o irmão está aí para apoiar nosso trabalho apologético. Eu falei no início da live, né? Vai ser um diálogo teológico, bíblico, mas principalmente, já dizendo aqui no final, apologético. Nós fizemos apologia, uma defesa aqui bíblica em relação à divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, galera, deixe o like nesse vídeo, compartilhe em suas redes sociais, deixe um comentário o que você achou dessa live e até a próxima live, se Deus permitir. Tchau, tchau. Abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tamo junto.